A paz, Senhor, meus amados. Quero deixar aqui uma palavra aqui, né, para nossa meditação nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Não sei que hora você vai ver essa live, em nome de Jesus, né? Eu tô gripado, né? Fui arrumar ali um portão ali, tomei uma chuva e fiquei resfriado. E eu tava pensando como o nosso corpo, ele é corruptível. Como o nosso corpo, ele pega todo tipo de mal, tudo aquilo que não provém de Deus, ele pega, tudo que está na terra, né? E eu quero deixar essa palavra aqui falando sobre nossos corpos, sobre tudo aquilo que vai acontecer conosco após a morte. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 17, 18. Se esperarmos em Cristo, versículo 19, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui Paulo fala que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis. Mais miseráveis de todos os homens somos nós. Porque Cristo não veio aqui só para isso. Cristo veio para nos levar para uma nova Jerusalém. Cristo veio para nos arrebatar e estarmos com Ele na eternidade. Né? E um dia descemos com Ele aqui para julgar na guerra de Gog, para estarmos aqui embaixo de Gog e Magog. Né? Então, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis do homem. Então eu te digo, você que tem um defeito, você que tem uma doença, você que tem uma situação na sua vida de doença, uma doença crônica, lembre-se que se um dia, quando você morrer, você vai estar com o corpo glorificado diante de Deus. Não vai ser esse corpo, não vai ser esse corpo corruptível, esse corpo cheio de pecado, esse corpo que fica doente. Olha só, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, versículo 20. E foi feita as primícias do que dorme, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos nós seremos vivificados em Cristo. Todo aquele que aceitou Jesus, todo aquele que está junto com Cristo, todo aquele que está vivendo a sua vida com Cristo, né? No versículo 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando haver aniquilado todo o seu império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então você vai reinar com Cristo, você vai estar com Cristo, até que um dia ele vai entregar o reino na mão do Pai dele. Mas ele vai entregar o reino na mão do Pai dele depois que ele vencer todas essas batalhas. E nós, igrejas, batalharemos com ele. Seremos vencedores em Cristo Jesus. Porque nós já somos vencedores. Apesar de eu estar aqui nesse corpo aqui, perecível, gripado, às vezes falando com dificuldade para poder pregar essa palavra a você, eu creio na eternidade. Eu creio que eu não posso esperar em Cristo só nessa vida. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Cristo vai reinar até que todos os inimigos estão embaixo dos pés dele. E embaixo do pé dele junto com a igreja. O último inimigo a ser aniquilado será a morte. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é o único que ressuscitou e está vivo até hoje. Ele é primícias. Assim como a morte entrou por Adão, ou assim também entrou a ressurreição por Cristo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas, elas estão sujeitas, claro que, exceto aquele que a sujeitou todas as coisas. Então o Pai dele não. Tudo está embaixo do pés de Cristo, menos o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus maior, que é o Pai Jesus Cristo. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aí Cristo vai sujeitar ao Pai, ele já se sujeita ao Pai. Lembre-se que quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele falou assim: Pai, se possível passe de mim esse cálice. Por 3 vezes ele falou isso. E depois ele falou assim: mas seja feita a sua vontade. Ele faz a vontade do Pai. E a vontade de Deus é essa, que nós fazemos a vontade dele. De outra maneira, o que farão os que se batizam pelos mortos? Que absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se batizam se eles estão pelos mortos? Porque se estamos nós também toda hora em perigo. Aleluia, deixa eu baixar aqui. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Paulo vivia uma vida e ele se matava todo dia. Ele matava a carne todos os dias, ele morria para Cristo. Ele morria para o mundo e vivia para Cristo. Então ele todo dia se mortificava a sua carne, com jejum, com oração, todos os dias. Diferente de nós, que somos pessoas que no dia a dia nós não nos consagramos, nós somos pessoas fracas. Às vezes nós somos levados em todo o vento de doutrina, né?
infelizmente, escutamos muita coisa e damos, às vezes, ênfase àquilo que não é para ser pregado no Evangelho. Se como o homem combati em Efésio contra as bestas, que me aproveito disso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Então, se como o homem ele combateu em Efésios, ele teve a sua luta lá, mas para que você está lutando se os mortos ressuscitam? Para que você está servindo a Cristo se você crê que os mortos vão ressuscitar? Então que adianta? Comamos e bebemos e morreremos amanhã. Faz o que você quiser fazer. Porque de maneira que se você só espera em Cristo só nesse mundo, então não tem mais o que fazer. Porque esse mundo vai acabar. Quando o mundo não acabar, vai acabar para nós, que nós morreremos. Então nós somos como os animais, carne vivente, seres viventes que se acabam no chão na terra. Nós temos alma, corpo, alma e espírito. Nós somos compostos de 3. Então nosso espírito volta para Deus. Mas não vos enganeis, não vos enganeis. É uma conversação que corrompe os bons costumes. Vigiai, justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo, para a vergonha vossa. Então muitos ali que estavam em Coríntios naquela época não tinham conhecimento de Deus, buscavam a Deus, mas não entendiam nem o que estava fazendo ali. Estava ali aproveitando do bom convívio, do bom evangelho, da presença de Deus, mas não entendiam o evangelho. Muitos hoje estão assim. Quantos hoje estão vivendo uma Bíblia que só fala aquilo que ele quer, vivendo uma teologia totalmente errada, uma teologia de poder, uma teologia onde as pessoas só querem se aparecer, aonde você faz uma live igual aqui, que só não tem ninguém vendo a live nesse momento ao vivo, só tá eu, as pessoas não querem fazer, se não tiver menos de 50 pessoas, entendeu? Vendo a live. Então eu não sou nenhuma estrela, eu sou um pregador do evangelho, a live tá aí, você quiser ver, você vai ver. Aqui, ó, você vai ver aqui mais, alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E aí Paulo começa, com que corpo virão os mortos? Né? Insensato. O que tu semeias não vivifica? Se primeiro não morre? E quando semeis, não semeis o corpo, que há de descer, mais simples o grão, como o trigo, de outra qualquer semente? Mas Deus lhe dá um corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo, então é necessário morrer. É necessário morrer para nascer de novo. Então Cristo ele foi semeado. E nós também morreremos ou seremos arrebatados. Então a semente ela morre para depois ela ficar com um corpo novo, um corpo glorificado. Né? Mas Deus dá-lhe cada um o corpo que quer. A cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne. Mas uma carne é dos homens, outra carne dos animais, e outra dos peixes e outra das aves. Há corpos celestiais e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. Então há vários tipos de corpo. Né? O nosso corpo ele vai ser um corpo glorificado, a qual também estaremos tanto na terra como também poderemos viver no céu, porque é um corpo glorificado. Né? Você vai ver aqui mais embaixo aqui que ele fala 44. E uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque as estrelas diferem da glória de outra estrela. Então, cada um tem sua glória, cada um tem seu corpo, cada um tem sua função. Assim também, a ressurreição dos mortos. Sameia seu corpo em corrupção, ressuscita um corpo incorrupto. Então, o corpo que vai nascer de ti, o corpo que você vai nascer depois que você morreu, que você for arrebatado, é um corpo que não vai ficar mais gripado, não vai ter lágrima, não vai ter mais solidão. Você não vai sentir mais essas coisas que tem sentido aqui na terra. Né? Você não vai estar do jeito que eu estou aqui agora, nesse momento aqui, né? Gripado, falando com dificuldade. Não vai ter mais isso no céu, né? Aqui, ó, sameia-se um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É um corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivente. Então o primeiro Adão é alma vivente, como os corpos dos animais, com certeza. Ele morreria e ficaria ali, mas o último Adão não é alma vivente. É um corpo que quando morre volta o espírito para Deus. Mas não há primeiro espiritual senão o natural, depois o espiritual. Né? Tem uma coisa, não existe como um homem, ele só existir espiritualmente, porque o homem ele é feito corpo, alma e espírito. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. E qual terreno tais são também os terrestres, ou qual celestial tais também o celestial. Então, eu quero deixar mais algumas passagens com você aqui, né, para que você possa entender o que eu estou te falando.
Se você está triste, se você acha que esse mundo acabou por você, lembre-se que existe, Deus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, senão não havia dito. Então ali ele está preparando o lugar. No livro de João 21, 12, 14, olha só que coisa maravilhosa. Disse Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava do discípulo depois de ter ressuscitado os mortos. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava ressuscitado dos mortos, ele ainda assim conseguia comer e estar com os discípulos, né, a ponto de se poder tocar na sua ferida. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios que estavam cheios de alegria e de espanto, lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Então você vai ver, Jesus podia comer. Aqui nesse fato aqui, que você vai ver aqui no Lucas 24, Jesus, eles estavam todos reunidos ali com medo, e Jesus entrou pela parede e disse: a paz seja convosco. Olha só João 29, eu quero ler João 19, 20, 19 a 31, eu vou deixar aqui para você também aqui, para que você possa, em nome de Jesus, 20, 19 a 31, né? Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui falando manso, porque não adianta eu correr, senão minha garganta está doendo, não vai deixar eu pregar essa palavra. Aqui, chegada após a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pois, no meio deles e disse: a paz seja convosco. E dizendo, pois, mostrou-lhe suas mãos de lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, também envio vós. 22. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Olha só que coisa interessante, né? Você vai entender o seguinte aqui. Desculpa. Que Jesus assoprou sobre ele o Espírito Santo. Ele assoprou sobre ele o Espírito Santo. Então você vai ver que todo aquele que aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo em vós. Ele assoprou. Aquilo que você viu ali no livro de Pentecostes, no livro de Atos, né, Atos 2, ali já é eles recebendo uma unção do Espírito Santo. Ali eles estavam recebendo o dom do Espírito Santo, porque ele já tinha o Espírito Santo dentro dele, né? Aí aqueles a quem perdoarem serão perdoados, e são perdoados aqueles que quem retiverem serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didinho, não estava com eles quando Jesus apareceu. Disseram-se, pois, outros discípulos: vimos o Senhor. E disse-se: tu vi o Senhor. E aqui eles vão falando para Tomé, e Tomé não acredita. Entendeu? A situação a qual Jesus estava era um corpo glorificado. Jesus estava no corpo glorificado, né? Aí você vai entender o seguinte. Aqui, ó, depois disse Tomé: põe aqui teu dedo, e as minhas mãos chegará a tua mão, pois no meu lado, e seja incrédulo. E não seja incrédulo. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus, meu, disse Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado aqueles que não creram. Então você vê que Jesus ele estava no corpo glorificado. No corpo glorificado. Então Jesus ele estava ali naquela situação ali. Ele apareceu para os discípulos no corpo glorificado. Não esse corpo que nós temos aqui agora. Não esse corpo que nós estamos aqui passando por essa situação. Eu quero ler para você aqui. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava Jerusalém a 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando sobre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se dele e ia com eles. E ali os seus olhos estavam como que fechados para que não visse Cristo. Porque Cristo no corpo glorificado não estava com os seus machucados. Cristo não estava sangrando. Cristo estava com vestes brancas. Cristo estava diferente naquela situação. O mesmo corpo que você vai estar um dia. No livro de Apocalipse fala que a alma daqueles que estavam embaixo do trono dizia: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Nos vingará a nossa morte daqueles que estão na terra? E foi dada a cada um vestes brancas. Ali Apocalipse 14. Então, Apocalipse 14. Então você vai ver que o nosso corpo ele vai ser glorificado. Não é um corpo igual esse que está agora aqui. Não é uma pessoa que está aqui igual esse, né? E você vai ver aqui no livro de João também, no livro de Apocalipse 21, do capítulo 4 ao 7. E Deus
Limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-lhe: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-lhe mais: Esta está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, glória a Deus. Toda lágrima, toda dor, toda aflição, tudo aquilo que está nesse corpo agora que você está vendo aqui, vai ser jogado por terra. Ele diz também: vinde a mim, né? Como diz ali no livro de Mateus 11:28, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala aqui: vós que estão com fome, ali no livro de Isaías, vinde e comprai do pão e beber água sem dinheiro. Então, para você ir até Cristo, meu irmão, é da maneira que você está aí agora aí. É do jeito que você está aí agora. Não tem que fazer nada a não ser aceitar Jesus, a colocar a sua vida na mão dele. E o mais ele fará por ti. Amém? Eu não vou me demorar, que eu estou com muita dificuldade de falar, mas Deus é Deus na sua vida. E eu creio que ele vai fazer o melhor para você, em nome de Jesus. Lembre-se, não espere por Jesus só nessa vida, para que você não seja o mais miserável dos homens. Espere Jesus na vida eterna, porque novos céus e novas terras serão, e você estará com ele no dia do arrebatamento da igreja, e aí reinará com ele 1000 anos, e depois ficaremos com ele a eternidade do Nova Jerusalém. Amém? A paz do Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar na sua vida. Pai querido, Pai amado, toma aqui as pessoas que vão ver essa live, em nome de Jesus, só possa, em nome de Jesus, com esse vídeo, para encher cada um com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja feliz, meu irmão. Deus é contigo.